Garçonete racista joga café quente em mulher negra. Ao descobrir quem era ela, fica completamente surtada. Você que está vendo meus vídeos e ainda não é inscrito, por favor deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo e me ajudar a chegar aos tão sonhados 1000 inscritos. Também me diga de qual cidade você está assistindo? Deixe nos comentários. No coração pulsante de São Paulo, onde os arranha-céus se erguem como monumentos de concreto e sonhos, Maria Silva representava muito mais do que uma simples advogada. Seus 28 anos carregavam consigo uma história de resistência, superação e esperança que transcendia os limites de sua origem humilde. Nascida na periferia da Zona Sul, Maria havia transformado cada obstáculo em degrau para sua ascensão profissional e pessoal. Seus olhos eram como janelas que revelavam uma determinação inabalável, construída através de noites em claro estudando, dias de trabalho árduo e uma força interior que nenhuma adversidade conseguia abalar. Cada centímetro de sua trajetória era marcado por uma batalha silenciosa contra os sistemas de opressão que tentavam constantemente invisibilizá-la. Naquela manhã de outono, o céu de São Paulo apresentava tons de cinza que pareciam refletir as complexidades das relações sociais da cidade. Maria havia escolhido seu café favorito, um pequeno estabelecimento no centro histórico que guardava em suas paredes de tijolo à vista memórias de diferentes gerações. Seu terno azul marinho era mais do que uma roupa profissional, era uma declaração. Cada costura, cada dobra representava anos de estudo, sacrifícios de sua mãe costureira e uma preparação meticulosa para os desafios que enfrentaria naquele dia. Os sapatos impecavelmente engraxados, a pasta de couro legítimo e a postura ereta transmitiam uma mensagem clara de profissionalismo e competência que ia muito além de qualquer estereótipo social. Maria sabia que sua presença causava incômodo em certos ambientes, e era exatamente por isso que continuava avançando. O café era um microcosmo das tensões sociais brasileiras. Entre mesas de mármore e cadeiras vintage, diferentes histórias se cruzavam diariamente sem verdadeiramente se encontrarem. Ana, a garçonete que o destino colocaria no caminho de Maria, representava um tipo específico de trabalhador urbano, cansado, atravessando suas próprias lutas pessoais e carregando, muitas vezes inconscientemente, preconceitos enraizados. Seus movimentos eram mecânicos, seu olhar estava perdido entre as xícaras para serem servidas e seus próprios pensamentos fragmentados. A vida não havia sido generosa com Ana, que aos 35 anos já carregava cicatrizes de rejected dreams e expectativas frustradas. Seu uniforme, ligeiramente amarrotado, contava histórias de turnos longos e uma batalha diária pela sobrevivência. Maria pediu seu café com uma elegância natural que transbordava sofisticação. Seu português era preciso, sua dicção impecável, resultado de anos de investimento pessoal em educação e aprimoramento. A garçonete, no entanto, recebia seu pedido com um olhar enviesado, carregado de um preconceito tão antigo quanto a própria estrutura colonial brasileira. Aqueles segundos de interação continham décadas de segregação, invisibilidade e disputas silenciosas. Maria conhecia aquele tipo de olhar. Não era novidade. Havia aprendido, ainda jovem, a transformar esses momentos de tensão em combustível para sua evolução pessoal e profissional. A reunião que Maria aguardava seria fundamental para sua carreira e para a justiça social. Tratava-se de uma ação civil pública contra uma grande corporação que sistematicamente praticava discriminação racial em seus processos de contratação. Cada documento em sua pasta representava histórias reais de pessoas que haviam sido invisibilizadas, descartadas, diminuídas por um sistema que privilegiava certos grupos em detrimento de outros. Seu escritório, especializado em direitos humanos, era conhecido por transformar casos individuais em batalhas estruturais contra o racismo institucional. Maria não era apenas uma advogada, era uma guerreira que utilizava a lei como instrumento de transformação social. O celular vibrou discretamente em sua mesa. Era sua mãe, Dona Joana, uma costureira que havia investido tudo o que tinha no sonho de ver a filha estudar. Aquela ligação sempre chegava nos momentos certos, como um talismã de amor e proteção. Vai com tudo, minha filha. Nosso lugar é em qualquer lugar, dizia sempre com uma sabedoria que transcendia sua origem simples.
Maria sorriu, lembrando-se de todas as noites em que sua mãe ficava costurando para pagar sua educação, de todos os sacrifícios que permitiram que ela chegasse onde estava. Aquele momento seria mais uma prova de que o amor e a determinação podem superar qualquer barreira social. Ana aproximava-se com o café, seus movimentos carregados de uma tensão quase palpável. Seu corpo transmitia um desconforto que ia além da simples função de servir. Cada passo era calculado, cada movimento carregava uma história de ressentimentos não resolvidos, de frustrações acumuladas ao longo de anos de trabalho em um sistema que constantemente a marginalizava. Seu olhar cruzou rapidamente com o de Maria, um breve instante que continha mundos de significado. Naqueles segundos, duas histórias de vida completamente diferentes se encontravam, com toda a sua complexidade, dor, esperança e potencial de transformação. O café estava extremamente quente, quase no limite entre o servível e o perigoso. Um detalhe aparentemente banal, mas que carregaria consigo toda a potência dramática do que estava por vir. A temperatura do líquido refletiria metaforicamente a tensão daquele encontro, a possibilidade de um momento que poderia destruir ou reconstruir percepções. Maria continuava impassível, concentrada em seus documentos, sem perceber o drama interno que se passava com Ana, a garçonete que carregava consigo décadas de preconceitos não confrontados. O ambiente do café parecia conter a respiração, como se antecipasse algo extraordinário. As outras mesas, ocupadas por executivos apressados, estudantes e profissionais diversos, seguiam alheias àquela micro-revolução prestes a acontecer. Naquele microcosmo urbano, dois universos distintos estavam prestes a se chocar, o de uma advogada negra que representava a nova geração de profissionais, e o de uma trabalhadora que carregava em si os traumas de uma sociedade profundamente desigual e racista. As mãos de Ana, calejadas pelo trabalho duro, seguravam a bandeja com uma rigidez que denunciava sua batalha interna. Seus pensamentos eram um turbilhão de emoções contraditórias, raiva, frustração, preconceitos arraigados que ela mesma não compreendia completamente. Maria, por outro lado, representava tudo aquilo que ela inconscientemente temia e admirava, a possibilidade de transformação, de superação, de quebra de paradigmas sociais profundamente enraizados. O destino parecia ter preparado aquele encontro não por acaso, mas como uma oportunidade de revelação e crescimento. Cada detalhe, cada movimento, cada olhar estava carregado de significados que transcendiam aquele momento específico. Maria e Ana eram, naquele instante, muito mais do que duas mulheres em um café, eram símbolos vivos das complexas relações raciais e sociais brasileiras, prontas para um confronto que poderia significar muito mais do que um simples conflito momentâneo. Aquele café no centro de São Paulo seria, portanto, muito mais do que um lugar de passagem. Seria um palco onde as maiores batalhas sociais brasileiras seriam representadas, o confronto entre preconceito e compreensão, entre dor histórica e possibilidade de cura, entre invisibilidade e reconhecimento. Maria e Ana, sem ainda o saberem, estavam prestes a protagonizar uma cena que poderia transformar não apenas suas vidas pessoais, mas servir como metáfora de uma sociedade em constante processo de transformação e aprendizado. O momento estava suspenso, carregado de uma tensão quase palpável que poderia se transformar em qualquer coisa, explosão, revelação ou uma improvável conexão. Ana sentia suas mãos tremerem imperceptivelmente, segurando a bandeja com o café quente próximo a Maria. Seus pensamentos eram um turbilhão de emoções contraditórias, raiva, medo, frustração, um sentimento de inferioridade que havia sido construído ao longo de anos de experiências difíceis. Cada célula de seu corpo parecia reagir à presença de Maria, uma mulher negra que representava tudo o que ela inconscientemente temia: mudança, transformação, a quebra de paradigmas sociais profundamente enraizados em sua mentalidade. Maria continuava absorta em seus documentos, alheia à tempestade interna de Ana. Seu foco era a reunião importante que teria em algumas horas, uma ação civil pública que poderia mudar a vida de centenas de trabalhadores vítimas de discriminação racial. Cada página de seu relatório representava histórias reais de pessoas que haviam sido silenciadas, marginalizadas, descartadas por um sistema que privilegiava certos grupos em detrimento de outros.
Seu trabalho era mais do que uma profissão, era uma missão, uma forma de usar o conhecimento jurídico como ferramenta de transformação social e reparação histórica. O café em suas mãos estava perigosamente quente, um detalhe que ganharia importância simbólica nos próximos momentos. A temperatura do líquido parecia refletir a intensidade emocional daquele encontro, uma metáfora perfeita das tensões raciais e sociais que permeavam aquele espaço. Ana sentia seu corpo tenso, cada músculo preparado para uma reação que ela mesma não conseguia prever completamente. Seus olhos alternavam entre o café, Maria e a bandeja, como se estivesse travando uma batalha interna entre o profissionalismo que sua função exigia e os preconceitos que carregava consigo. A história pessoal de Ana era marcada por frustrações e derrotas. Filha de uma família de baixa renda do interior de São Paulo, ela havia chegado à capital com grandes sonhos que foram gradualmente sendo substituídos pela dura realidade da sobrevivência cotidiana. Seus 35 anos carregavam cicatrizes de expectativas não realizadas, de oportunidades perdidas, de um sistema que a havia empurrado constantemente para as margens da sociedade. Seu trabalho como garçonete era mais do que uma profissão, era um testemunho silencioso de suas lutas diárias. Maria representava para Ana tudo aquilo que ela inconscientemente invejava: educação, determinação, capacidade de transformação. Ver uma mulher negra ocupando um espaço de poder e prestígio tocava em feridas profundas de sua própria identidade, em medos não confrontados, em preconceitos que haviam sido construídos ao longo de gerações. Cada movimento de Maria, sua postura elegante, sua concentração profissional, eram como um espelho que revelava as próprias limitações e medos de Ana. O café do estabelecimento era um microcosmo das relações sociais brasileiras. Entre mesas de mármore e garçons apressados, diferentes histórias de vida se cruzavam sem verdadeiramente se encontrarem. Os clientes habituais, em sua maioria executivos e profissionais brancos, seguiam alheios a drama silencioso que se desenrolava naquela mesa específica. A dinâmica social estava prestes a ser desafiada, questionada, em um confronto que ia muito além de um simples serviço de café. O destino parecia ter preparado aquele encontro não por acaso, mas como uma oportunidade de revelação e crescimento. Maria, com sua formação em direitos humanos, havia dedicado sua vida profissional a desmantelar estruturas de opressão, a dar voz aos invisibilizados. Ana, por outro lado, era produto dessas mesmas estruturas, alguém que internalizara mecanismos de discriminação sem necessariamente compreendê-los completamente. Aquele momento seria um ponto de inflexão, um instante carregado de potencial transformador. A bandeja em suas mãos parecia pesar toneladas. Ana sentia que algo extraordinário estava prestes a acontecer, um momento que poderia mudar completamente a trajetória daquele dia, daquela semana, talvez de suas próprias vidas. Seus movimentos eram lentos, calculados, como se cada milímetro de distância entre o café e a mesa de Maria contivesse em si um universo de possibilidades. O líquido escuro e quente ondulava levemente, refletindo a tensão interna de quem o carregava. Maria levantou brevemente os olhos de seus documentos, encontrando o olhar de Ana por um instante fugaz. Naquele segundo, algo inexplicável aconteceu, um reconhecimento mútuo, não de identidades superficiais, mas de humanidades profundas. Foram poucos segundos, mas o suficiente para estabelecer uma conexão que ia além de qualquer barreira social, racial ou profissional. Era como se, naquele breve momento, duas histórias de vida completamente diferentes pudessem se compreender em sua essência mais fundamental. Os sons ao redor pareciam ter sido suspensos. O barulho constante do café, xícaras sendo servidas, conversas de negócios, o ruído de talheres, tudo parecia ter sido reduzido a um sussurro. Ana sentiu seu coração acelerar, uma sensação estranha de que algo definitivo estava prestes a acontecer. Maria mantinha sua compostura, mas internamente também sentia que aquele encontro seria diferente de qualquer outro que havia experimentado em sua vida profissional. O contexto social daquele momento era complexo. São Paulo, com toda a sua diversidade e contradições, era o palco perfeito para esse confronto silencioso.
A cidade que simultaneamente marginaliza e oferece oportunidades, que segrega e permite ascensão, estava representada naquele pequeno café, naquele encontro entre duas mulheres com histórias tão diferentes e ao mesmo tempo tão profundamente conectadas pela experiência brasileira de desigualdade e resistência. O movimento seguinte seria definitivo. A forma como Ana serviria o café, o modo como Maria receberia, tudo estava carregado de um potencial transformador que ultrapassava aquele momento específico. Eram dois corpos, duas histórias, duas perspectivas de vida prestes a se confrontar de uma maneira que nenhuma delas poderia prever. O café quente, a bandeja, o ambiente, tudo parecia conspirar para um momento de revelação absoluta. O tempo parecia ter congelado naquele café do centro de São Paulo. Ana sentia cada músculo de seu corpo tenso, como uma corda prestes a se romper, carregando consigo décadas de mágoas, frustrações e preconceitos não confrontados. O café quente em suas mãos tremia imperceptivelmente, refletindo o turbilhão emocional que a atravessava naquele exato momento. Maria, impassível em sua elegância profissional, continuava absorta em seus documentos, aparentemente alheia à tempestade interior que se desenrolava bem à sua frente. Aqueles segundos continham em si um universo de possibilidades, uma potência dramática que poderia transformar completamente o curso daquela manhã. Um movimento involuntário, quase imperceptível, seria o suficiente para desencadear uma sequência de eventos que ninguém poderia prever. Ana sentiu algo dentro de si se romper, anos de silenciamento, de raiva contida, de frustrações acumuladas encontravam naquele momento uma válvula de escape inesperada. Seus olhos, antes velados por um véu de submissão profissional, ganharam um brilho intenso de uma emoção primordial que ia muito além do simples preconceito. Maria representava para ela muito mais do que uma cliente, era um símbolo vivo de tudo que ela havia sido levada a temer, a odiar, a questionar em sua própria existência limitada. O café em suas mãos atingia uma temperatura quase insuportável, metáfora perfeita da tensão que se acumulava naquele momento. Um movimento mínimo, um gesto aparentemente banal, poderia desencadear consequências imensuráveis. Ana sentia seu corpo reagir a um impulso que parecia vir de muito além de sua consciência individual. Era como se décadas de opressão, de silenciamento, de raiva contida encontrassem naquele instante uma possibilidade de expressão. Seus pensamentos eram um turbilhão de emoções contraditórias: medo, raiva, frustração, um sentimento de inferioridade que havia sido construído ao longo de gerações. Maria continuava imperturbável, seus olhos percorrendo os documentos que representavam sua batalha profissional contra a discriminação sistêmica. Cada página de seu relatório carregava histórias reais de pessoas que haviam sido marginalizadas, descartadas por um sistema que privilegiava certos grupos em detrimento de outros. Seu trabalho ia muito além de uma simples ação judicial, era uma missão de transformação social, uma forma de usar o conhecimento jurídico como instrumento de reparação histórica e combate às estruturas de opressão. O ambiente do café parecia ter entrado em um estado de suspensão. Os outros clientes, executivos apressados e estudantes, seguiam alheios ao drama intenso que se desenrolava naquela mesa específica. Era como se um campo de energia especial tivesse sido criado, isolando Maria e Ana de todo o resto. Cada centímetro ao redor delas parecia carregar uma potência dramática, uma possibilidade de revelação que ia muito além de um simples conflito momentâneo. O destino parecia ter preparado aquele encontro não por acaso, mas como uma oportunidade de confronto e crescimento. Ana sentia seu corpo reagir a impulsos que vinham de muito além de sua consciência individual. Eram décadas de opressão, de silenciamento, de raiva contida que encontravam naquele momento uma possibilidade de expressão. Seu movimento seria o resultado de uma história muito mais ampla do que aquele café, muito mais profunda do que aquele encontro específico. Ela representava não apenas a si mesma, mas toda uma estrutura social que havia sido construída sobre a base do preconceito, da desigualdade, da invisibilização de corpos negros e de mulheres trabalhadoras. Maria levantou brevemente os olhos de seus documentos, captando um movimento quase imperceptível em Ana. Algo em seu olhar mudou naquele instante. Não era medo, não era submissão,
mas uma compreensão profunda que ia muito além do momento específico. Seus olhos continham uma sabedoria construída através de anos de resistência, de batalhas silenciosas contra sistemas de opressão. Ela conhecia aquele tipo de tensão, aquele momento limiar onde tudo poderia mudar com um simples movimento, com um único gesto carregado de significado. O café quente tornou-se mais do que um simples líquido naquele momento. Era um símbolo, uma metáfora viva das tensões sociais brasileiras. Sua temperatura representava o ponto de ebulição de décadas de conflitos não resolvidos, de feridas históricas que seguiam abertas. Ana sentia que cada movimento seu poderia desencadear consequências imensuráveis. Seus pensamentos eram um turbilhão de emoções contraditórias, raiva, medo, um sentimento de inferioridade que havia sido construído ao longo de gerações de desigualdade social e racial. Maria mantinha sua compostura, mas internamente estava completamente atenta. Seus anos de experiência em direitos humanos a haviam ensinado a ler nas entrelinhas, a compreender os momentos de tensão antes mesmo que eles se manifestassem completamente. Cada movimento de Ana era para ela como um texto a ser decifrado, uma narrativa corporal carregada de significados históricos e pessoais. Ela sabia que aquele momento poderia ser uma oportunidade de transformação, de quebra de paradigmas, de ressignificação de histórias profundamente enraizadas. O confronto que estava prestes a acontecer representava muito mais do que um simples conflito individual. Era a manifestação de estruturas sociais complexas, de mecanismos de poder que haviam sido construídos ao longo de gerações. Ana e Maria eram, naquele momento, muito mais do que duas mulheres em um café, eram símbolos vivos de toda uma estrutura social brasileira, com suas contradições, suas feridas históricas, suas possibilidades de transformação. Cada movimento delas carregava consigo a potência de décadas de lutas sociais. São Paulo, com toda a sua complexidade e contradição, era o palco perfeito para aquele confronto silencioso. A cidade que simultaneamente segrega e permite ascensão, que marginaliza e oferece oportunidades, estava representada naquele pequeno café, naquele encontro entre duas mulheres com histórias tão diferentes e ao mesmo tempo tão profundamente conectadas pela experiência brasileira de desigualdade e resistência. O contexto social daquele momento era ele mesmo um personagem importante naquela narrativa. O movimento seguinte seria definitivo. A forma como Ana serviria o café, o modo como Maria receberia, tudo estava carregado de um potencial transformador que ultrapassava aquele momento específico. Eram dois corpos, duas histórias, duas perspectivas de vida prestes a se confrontar de uma maneira que nenhuma delas poderia prever completamente. O café quente, a bandeja, o ambiente, tudo parecia conspirar para um momento de revelação absoluta, para um instante que poderia mudar completamente o curso de duas vidas. O mundo ao redor de Maria e Ana parecia ter entrado em câmera lenta, como se o universo inteiro esperasse o próximo movimento. O café quente, símbolo de toda a tensão acumulada, oscilava perigosamente na bandeja de Ana, traduzindo em seu movimento líquido toda a instabilidade emocional daquele momento crucial. Maria mantinha sua postura inabalável, anos de experiência em lidar com situações de confronto racial a haviam preparado para aqueles instantes de máxima tensão. Seus olhos, calmos e penetrantes, pareciam atravessar não apenas Ana, mas toda uma estrutura social de preconceitos e marginalizações que se materializava naquele pequeno café. O ar estava carregado de uma eletricidade quase palpável, prenunciando uma transformação inevitável. A história de Ana ganhava profundidade naquele exato momento. Seus 35 anos de vida não eram apenas uma sequência de frustrações, mas um terreno fértil para uma possível transformação. Nascida em uma pequena cidade do interior de São Paulo, ela carregava consigo histórias de privação, de sonhos interrompidos, de expectativas constantemente sufocadas por um sistema que a empurrava para as margens da sociedade. Seu trabalho como garçonete era mais do que uma ocupação, era um testemunho silencioso de resiliência, de sobrevivência diária. Cada movimento seu naquele momento continha décadas de histórias não contadas, de raivas não expressas, de potenciais não realizados.
Maria representava para Ana um espelho incômodo, uma possibilidade de existência que ela havia sido condicionada a acreditar que não era possível para alguém como ela. Uma mulher negra, advogada, ocupando espaços de poder e decisão, questionando estruturas sociais profundamente enraizadas. Seu corpo tremia imperceptivelmente, não de medo, mas de um reconhecimento profundo que ia muito além do simples preconceito individual. Era como se, naquele instante, todas as camadas de sua própria identidade estivessem sendo desafiadas, questionadas, convidadas a uma transformação radical. O café em suas mãos ganhava cada vez mais importância simbólica. Sua temperatura elevada era a metáfora perfeita das tensões sociais que ali se confrontavam. Um movimento mínimo poderia desencadear consequências imensuráveis, transformar completamente o curso daquela manhã aparentemente banal. Ana sentia que estava prestes a atravessar um limite, a romper com algo que a aprisionava há décadas. Seus pensamentos eram um turbilhão de emoções contraditórias, raiva, medo, um sentimento de inferioridade construído ao longo de gerações de desigualdade social e racial. Maria continuava imperturbável, seus documentos espalhados estrategicamente sobre a mesa testemunhavam sua batalha profissional contra a discriminação sistêmica. Cada página representava histórias reais de pessoas marginalizadas, descartadas por um sistema que privilegiava certos grupos em detrimento de outros. Seu trabalho transcendia uma simples ação judicial, era uma missão de transformação social, uma forma de usar o conhecimento jurídico como instrumento de reparação histórica e combate às estruturas de opressão. Seus olhos, calmos e determinados, pareciam conter uma sabedoria que ia muito além de sua idade. O ambiente do café parecia ter entrado em um estado de suspensão. Os outros clientes, executivos apressados e estudantes, seguiam completamente alheios ao drama intenso que se desenrolava naquela mesa específica. Era como se um campo de energia especial tivesse sido criado, isolando Maria e Ana de todo o resto. Cada centímetro ao redor delas carregava uma potência dramática, uma possibilidade de revelação que ultrapassava um simples conflito momentâneo. O destino parecia ter preparado aquele encontro não por acaso, mas como uma oportunidade de confronto e crescimento mútuo. Ana sentia seu corpo reagir a impulsos que vinham de muito além de sua consciência individual. Eram décadas de opressão, de silenciamento, de raiva contida que encontravam naquele momento uma possibilidade de expressão. Seu movimento seria o resultado de uma história muito mais ampla do que aquele café, muito mais profunda do que aquele encontro específico. Ela representava não apenas a si mesma, mas toda uma estrutura social construída sobre a base do preconceito, da desigualdade, da invisibilização de corpos negros e de mulheres trabalhadoras. Maria levantou brevemente os olhos, captando um movimento quase imperceptível em Ana. Algo em seu olhar mudou naquele instante. Não era medo, não era submissão, mas uma compreensão profunda que ia muito além do momento específico. Seus olhos continham uma sabedoria construída através de anos de resistência, de batalhas silenciosas contra sistemas de opressão. Ela conhecia aquele tipo de tensão, aquele momento limiar onde tudo poderia mudar com um simples movimento, com um único gesto carregado de significado. O confronto que se desenrolava representava muito mais do que um simples conflito individual. Era a manifestação de estruturas sociais complexas, de mecanismos de poder construídos ao longo de gerações. Ana e Maria eram, naquele momento, muito mais do que duas mulheres em um café. Eram símbolos vivos de toda uma estrutura social brasileira, com suas contradições, suas feridas históricas, suas possibilidades de transformação. Cada movimento delas carregava consigo a potência de décadas de lutas sociais. São Paulo, com toda a sua complexidade e contradição, era o palco perfeito para aquele confronto silencioso. A cidade que simultaneamente segrega e permite ascensão, que marginaliza e oferece oportunidades, estava representada naquele pequeno café, naquele encontro entre duas mulheres com histórias tão diferentes e ao mesmo tempo tão profundamente conectadas pela experiência brasileira de desigualdade e resistência. O contexto social daquele momento era ele mesmo um personagem importante naquela narrativa. O movimento seguinte seria definitivo. A forma como Ana serviria o café, o modo como Maria receberia,
tudo estava carregado de um potencial transformador que ultrapassava aquele momento específico. Eram dois corpos, duas histórias, duas perspectivas de vida prestes a se confrontar de uma maneira que nenhuma delas poderia prever completamente. O café quente, a bandeja, o ambiente, tudo parecia conspirar para um momento de revelação absoluta. Naquele instante suspenso, Ana compreendia que sua vida poderia mudar para sempre. Cada movimento seu carregava o peso de gerações de mulheres que foram silenciadas, marginalizadas, impedidas de alcançar seu verdadeiro potencial. Maria, por sua vez, reconhecia naquele olhar não apenas o preconceito, mas a possibilidade de transformação, de cura, de ressignificação de histórias profundamente enraizadas. O café em suas mãos não era mais apenas um líquido quente, mas um símbolo de todas as tensões sociais brasileiras, prontas para serem ressignificadas em um único momento de compreensão mútua. O tempo parecia ter se fragmentado naquele instante decisivo. Ana sentia cada músculo de seu corpo tenso, como se toda a história de opressão e silenciamento que carregava estivesse prestes a se manifestar em um único movimento. O café quente em suas mãos tremia, refletindo o turbilhão emocional que a atravessava. Maria, impassível em sua elegância profissional, mantinha um olhar que ia além do momento presente, um olhar que continha décadas de resistência, de luta silenciosa contra estruturas de poder profundamente enraizadas. Aqueles segundos continham em si um universo de possibilidades, uma potência dramática que poderia transformar completamente o curso daquela manhã. Um movimento quase imperceptível seria o gatilho para uma revelação absoluta. Ana sentiu algo dentro de si se romper, anos de silenciamento, de raiva contida, de frustrações acumuladas encontravam naquele momento uma válvula de escape inesperada. Seus olhos, antes velados por um véu de submissão profissional, ganharam um brilho intenso de uma emoção primordial que ia muito além do simples preconceito. Maria representava para ela muito mais do que uma cliente, era um símbolo vivo de tudo que ela havia sido levada a temer, a questionar em sua própria existência limitada. O café em suas mãos parecia pulsar com uma energia própria, como se fosse o último elemento de uma equação emocional prestes a ser resolvida. A temperatura do líquido era quase insuportável, metáfora perfeita da tensão social que se acumulava naquele momento. Ana sentia seu corpo reagir a um impulso que parecia vir de muito além de sua consciência individual, era como se décadas de opressão encontrassem naquele instante uma possibilidade de expressão. Seus pensamentos eram um turbilhão de emoções contraditórias, medo, raiva, frustração, um sentimento de inferioridade que havia sido construído ao longo de gerações. Maria, por outro lado, mantinha uma calma quase sobre-humana, seus olhos captando cada mínimo movimento, cada nuance daquela cena carregada de significados. O ambiente do café parecia ter entrado em um estado de suspensão total. Os outros clientes, completamente alheios ao drama intenso, seguiam com suas conversas e afazeres. Era como se um campo de energia especial tivesse isolado Maria e Ana do resto do mundo. Cada centímetro ao redor delas carregava uma potência dramática, uma possibilidade de revelação que ia muito além de um simples cômforto momentâneo. O destino parecia ter preparado aquele encontro não por acaso, mas como uma oportunidade de confronto e crescimento que poderia reescrever histórias pessoais e coletivas. Ana sentiu seu corpo reagir a impulsos que vinham de muito além de sua consciência individual. Eram décadas de opressão, de silenciamento, de raiva contida que encontravam naquele momento uma possibilidade de expressão. Seu movimento seria o resultado de uma história muito mais ampla do que aquele café, muito mais profunda do que aquele encontro específico. Ela representava não apenas a si mesma, mas toda uma estrutura social que havia sido construída sobre a base do preconceito, da desigualdade, da invisibilização de corpos negros e de mulheres trabalhadoras. Maria levantou brevemente os olhos, captando um movimento quase imperceptível em Ana. Algo em seu olhar mudou naquele instante, não era medo, não era submissão, mas uma compreensão profunda que ia muito além do momento específico. Seus olhos continham uma sabedoria construída através de anos de resistência, de batalhas silenciosas contra sistemas de opressão.
Ela conhecia aquele tipo de tensão, aquele momento limiar onde tudo poderia mudar com um simples movimento, com um único gesto carregado de significado. O café quente tornou-se mais do que um simples líquido naquele momento. Era um símbolo, uma metáfora viva das tensões sociais brasileiras. Sua temperatura representava o ponto de ebulição de décadas de conflitos não resolvidos, de feridas históricas que seguiam abertas. Ana sentia que cada movimento seu poderia desencadear consequências imensuráveis. Seus pensamentos eram um turbilhão de emoções contraditórias, raiva, medo, um sentimento de inferioridade que havia sido construído ao longo de gerações de desigualdade social e racial. O confronto que estava prestes a acontecer representava muito mais do que um simples conflito individual. Era a manifestação de estruturas sociais complexas, de mecanismos de poder que haviam sido construídos ao longo de gerações. Ana e Maria eram, naquele momento, muito mais do que duas mulheres em um café, eram símbolos vivos de toda uma estrutura social brasileira, com suas contradições, suas feridas históricas, suas possibilidades de transformação. São Paulo, com toda a sua complexidade e contradição, era o palco perfeito para aquele confronto silencioso. A cidade que simultaneamente segrega e permite ascensão, que marginaliza e oferece oportunidades, estava representada naquele pequeno café, naquele encontro entre duas mulheres com histórias tão diferentes e ao mesmo tempo tão profundamente conectadas pela experiência brasileira de desigualdade e resistência. O movimento seguinte seria definitivo. A forma como Ana serviria o café, o modo como Maria receberia, tudo estava carregado de um potencial transformador que ultrapassava aquele momento específico. Eram dois corpos, duas histórias, duas perspectivas de vida prestes a se confrontar de uma maneira que nenhuma delas poderia prever completamente. O café quente, a bandeja, o ambiente, tudo parecia conspirar para um momento de revelação absoluta. Naquele instante suspenso, Ana compreendia que sua vida poderia mudar para sempre. Cada movimento seu carregava o peso de gerações de mulheres que foram silenciadas, marginalizadas, impedidas de alcançar seu verdadeiro potencial. Maria, por sua vez, reconhecia naquele olhar não apenas o preconceito, mas a possibilidade de transformação, de cura, de ressignificação de histórias profundamente enraizadas. O clímax daquele encontro estava prestes a se revelar. Um movimento mínimo, um gesto aparentemente banal, poderia desencadear uma transformação absoluta. Ana sentia seu corpo tenso, seus músculos preparados para um ato que ia muito além de servir um simples café. Maria mantinha-se imóvel, seus olhos captando cada nuance daquela cena carregada de significados históricos e pessoais. O café quente em suas mãos era mais do que um líquido, era o símbolo de todas as tensões sociais brasileiras, prontas para serem ressignificadas em um único momento de compreensão mútua. Ana sentiu um turbilhão de emoções quando percebeu que o café quente havia escapado de sua mão e atingido a mesa de Maria. O líquido espalhou-se rapidamente, ameaçando molhar os documentos importantes que a advogada revisava. Maria, surpreendentemente calma, levantou-se imediatamente para evitar maiores danos. Seu gesto não foi de fúria, mas de controle absoluto, refletindo sua experiência em lidar com momentos de tensão. A cena atraiu olhares curiosos de outros clientes, mas o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ana, com o rosto pálido e as mãos trêmulas, murmurou um pedido de desculpas que mal conseguiu articular. Dentro dela, havia uma batalha interna entre o orgulho ferido e a culpa que crescia rapidamente. Cada segundo parecia uma eternidade enquanto aguardava uma reação de Maria. Maria olhou fixamente para Ana, mas não com reprovação. Seus olhos transmitiam algo mais profundo, compreensão. Com um gesto suave, ela pediu um pano para secar a mesa e, em um tom firme mas educado, pediu que Ana trouxesse outro café. A naturalidade de suas palavras quebrou a tensão no ar, deixando Ana ainda mais desconcertada. Enquanto limpava a mesa com movimentos precisos, Maria dirigiu-se a Ana. Há dias que tudo parece sair errado, não é mesmo? A pergunta, simples mas carregada de significado, atingiu Ana como um soco.
Era como se Maria tivesse enxergado através dela, alcançando um lugar de vulnerabilidade que a própria garçonete tentava esconder. Ana não conseguiu segurar as lágrimas. A pressão acumulada de anos de frustração e cansaço parecia ter encontrado uma válvula de escape naquele momento. Sem querer, ela começou a contar sua história, os sonhos interrompidos, os desafios diários e as barreiras que sentia serem impossíveis de superar. Sua voz tremia, mas ela continuou. Os outros clientes, percebendo a intensidade da interação, desviaram seus olhares para respeitar o momento. Maria ouviu tudo com atenção, sem interromper. Quando Ana terminou, havia um silêncio pesado entre elas, mas não era mais um silêncio de tensão. Era um silêncio de reflexão. Ana, todos nós carregamos nossas lutas, disse Maria finalmente. Mas a forma como reagimos a elas define quem somos. Suas palavras eram como um convite à autocompreensão, um chamado para Ana olhar além de sua própria dor e reconhecer sua capacidade de mudança. Naquele instante, o gerente do café se aproximou, preocupado com a situação. Maria foi rápida em tranquilizá-lo, explicando que tudo estava sob controle. Sua atitude evitou que Ana fosse repreendida ou até mesmo dispensada por um erro que, embora significativo, não definia sua competência. Ao final do encontro, Maria deixou um cartão sobre a mesa. Se algum dia você quiser conversar ou precisar de ajuda, meu contato está aqui. Ana pegou o cartão com cuidado, como se fosse algo precioso. Ela sabia que aquele não era apenas um gesto de gentileza, mas uma oportunidade real de mudar sua história. Maria saiu do café com a mesma elegância com que havia entrado, mas agora carregava consigo algo mais, a certeza de que pequenas ações podem gerar grandes transformações. Ana, por sua vez, ficou parada por um momento, segurando o cartão e refletindo sobre tudo o que havia acontecido. Sua jornada não terminava ali, pelo contrário, estava apenas começando. Meses depois, Ana estava em um auditório cheio de pessoas, com um microfone nas mãos e um sorriso confiante no rosto. O evento era organizado por uma ONG de capacitação profissional para mulheres em situação de vulnerabilidade, uma iniciativa que Maria havia ajudado a fundar. Ana, agora aluna e palestrante, compartilhava sua história como forma de inspirar outras mulheres a buscarem suas próprias transformações. Eu achava que minha vida estava condenada a ser sempre a mesma, disse Ana, olhando para o público. Mas uma pessoa acreditou em mim, e isso mudou tudo. Sua voz era firme, carregada de emoção e gratidão. As pessoas na plateia aplaudiram, algumas com lágrimas nos olhos, tocadas pela narrativa de superação. Maria assistia da primeira fileira, sentindo um orgulho silencioso. Sua decisão de oferecer apoio a Ana não havia sido apenas um ato de bondade, mas um investimento em potencial humano. Ela sabia que histórias como a de Ana eram a verdadeira razão de seu trabalho, o impacto que ela sempre buscará causar. A relação entre as duas evoluiu para algo mais do que uma conexão profissional. Tornaram-se amigas, e Maria continuava a acompanhar o progresso de Ana. Juntas, elas organizaram várias oficinas e palestras, alcançando dezenas de mulheres que, assim como Ana, buscavam uma chance de recomeçar. Ana também havia decidido investir em sua educação. Inscreveu-se em um curso técnico de administração, incentivada pelas palavras de Maria e pela nova confiança que sentia em si mesma. Cada aula era uma conquista, cada prova, uma vitória pessoal contra anos de descrença e desmotivação. O café onde tudo aconteceu também sofreu mudanças. O gerente, inspirado pela história de Ana, implementou treinamentos para toda a equipe sobre preconceito e inclusão. O ambiente tornou-se mais acolhedor, um espaço onde histórias como a de Maria e Ana eram respeitadas e valorizadas. Maria continuava sua luta contra a discriminação em grande escala, mas agora levava consigo a lembrança viva de que pequenas ações também podem ter um impacto profundo. Cada caso que ela aceitava, cada cliente que representava, era mais uma oportunidade de transformar vidas e desafiar sistemas opressivos. Ana, por sua vez, tornará-se um exemplo de resiliência em sua comunidade.
Seu crescimento pessoal e profissional inspirava outras mulheres a acreditarem em si mesmas e a buscarem apoio quando necessário. Ela sabia que sua jornada ainda estava em andamento, mas agora tinha a confiança de que era capaz de superar qualquer desafio. A amizade entre Maria e Ana tornou-se um lembrete poderoso de que, apesar das diferenças de histórias e circunstâncias, a empatia e o apoio mútuo podem criar transformações duradouras. Juntas, elas provaram que conexões humanas genuínas têm o poder de desafiar sistemas inteiros. O cartão que Maria deixou naquela mesa foi mais do que um gesto de bondade, foi uma ponte para um futuro melhor. Ana guardava aquele cartão como um lembrete de onde tudo começou, um símbolo de que momentos aparentemente pequenos podem conter grandes mudanças. E assim, em um auditório lotado, com aplausos ecoando ao fundo, Ana sorriu para Maria. Era um sorriso de gratidão, mas também de algo mais profundo, uma confirmação de que ambas haviam encontrado, uma na outra, o poder de transformar suas próprias histórias e criar novas narrativas para o mundo.